Deus não nos quer preso a uma situação aonde você não consegue mensurar um crescimento. Você foi feito para crescer e multiplicar. Deus te projetou para viver coisas maiores, mas aí você olha, sabe, para sua família, você olha para as circunstâncias que o país está enfrentando, a economia de um lugar está enfrentando, e você não se movimenta daquilo porque você pensa, se eu me movimentar vai faltar. É por isso que você precisa conhecer os planos de Deus, porque os planos de Deus são seguros, são confiáveis e podem te fazer prosperar. A Bíblia diz que Deus não tem intenção de quebrar você financeiramente. Deus não tem intenção de fazer você chorar, de você amargar na vida. A Bíblia diz que Deus tem planos de nos fazer prosperar, de nos abençoar. Então Deus não quer dar um puxão em você para trás. Na verdade, Ele quer é que você viva os planos dEle para a sua vida. Entende isso? Olha o que está escrito aqui nesse texto, vai trazer muita resposta para você. Gênesis capítulo 13, verso 6 em diante. Ora, a terra não podia sustentá-los para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Vamos entender aqui o primeiro problema de Abraão com Ló. Ambos tinham muito junto. Ambos tinham muita coisa. Eram ricos, os dois eram poderosos. E a Bíblia diz que a terra não podia sustentá-los. Eles não podiam habitar na mesma casa. Eles não podiam dividir a mesma terra. Não era suficiente para eles. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você aqui? Toda vez que algo não for suficiente para você, está na hora de você transicionar. Talvez você não entendeu isso porque é muito poderoso. Mas aqui tem um segredo milenar nessa palavra. Se eu estou em um ambiente, ou se eu estou em um lugar aonde eu não posso crescer mais, aonde não existe perspectiva para eu crescer mais, então aquele lugar não é suficiente para mim. Nós vemos aqui que quem coloca as travas no homem é o próprio homem. Ou é ele mesmo ou é outro que coloca sobre ele. Porque Deus, sabe, Ele tira os limites de você. Você pode crescer o tanto que você quiser. Não há limites para você crescer. Você tem liberdade, você tem oportunidade quando você caminha no plano de Deus. Agora, quando você caminha no seu próprio plano, você está cheio de limitação. No nosso próprio plano, quando o médico dá um diagnóstico negativo de que não há cura, é necessário o tratamento e não tem expectativa de melhora, bem, esse é o limite do homem. Agora, quando você entra no plano de Deus e você entende, Jesus é cura, Ele perdoa teus pecados, sara as tuas doenças. Então, Ele diz, tudo é possível ao que crê. Não há limites, Ele remove os limites dos homens. Não há limites. Então, caminhar nessa palavra vai fazer com que mudanças aconteçam e você não tenha atrasos na vida. Então o atraso acontece quando eu não tenho como crescer mais. Quando eu não tenho como crescer. Você sabe que tem um ditado aí fora que diz que se você é a pessoa mais inteligente numa mesa, você está na mesa errada. Está aí o ditado aí fora. O ditado aí fora é esse. Se você é a pessoa mais inteligente numa mesa, você tem que se levantar daquela mesa. Porque você tem que estar em mesas onde tem pessoas mais inteligentes, mais capazes, mais hábeis, mais ricas, mais poderosas, mais influentes do que você. Para que você tenha sempre um referencial de crescimento, de grandeza. Caso contrário, tudo que você vai ter é o elogio dos outros, mas nunca vai chegar à proporção que Deus tem reservado para a sua vida.
Então, se o ambiente que eu estou não me proporciona crescimento, eu estou no lugar errado. Agora, tem como crescer? Então, depende de você crescer. Quando você olha para uma igreja, por exemplo, você tem como crescer. Você tem como avançar ali. Agora, a partir do momento que você não tem, sabe? Existe um teto sobre você, não é um lugar bom para você. Porque Deus nos dá liberdade para crescimento. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus quer que você cresça. Quando as pessoas perguntam para mim, posso ir num evento? Posso participar de tal coisa? Pode. É para o teu crescimento? Pode. Agora, se eu dissesse não pode, eu estou travando aquela pessoa. Eu tenho que deixar ela livre para ela crescer, ela fazer o caminho dela. Eu não posso privar as pessoas de um crescimento. É que nem meu filho tem ideias, tem projetos para o futuro. E esses dias ele me disse uma coisa, eu disse, olha, é difícil, mas ao mesmo tempo pode ser difícil na realidade de hoje, mas amanhã é possível. Ou seja, eu não posso colocar limites. Eu não posso estabelecer, olha, é até aqui. Não. Os limites que nós devemos ter é os limites da moral. Os limites da moral. O que é respeito, o que é certo, o que é errado. Não, você não pode fazer isso. Isso sim, são limites que têm que ser respeitados. Mas agora, quanto a crescimento, não há limites. Sonhos, não há limites para sonhos. Realização, não há limites para aquilo que você quiser realizar. Não há limites para isso. Por isso, entenda isso. Deus não nos criou para ficarmos, sabe, limitados a uma coisa. Deus quer ver o seu crescimento. No verso 7 a Bíblia diz assim: pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam na terra. A Bíblia diz que houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Porque quando você começa a crescer, você vai ter problemas com as pessoas. Quando você começa a prosperar, você começa a ter problema com as pessoas. Quando você começa, sabe, a se destacar, você começa a ter problema com as pessoas. Esses dias nós vimos, saiu em vários sites de notícia, isso foi algo público, a respeito de uma criança com uma bolsa. O tanto que aquilo ali, sabe, foi polêmico. E se você for reparar na forma como as pessoas enxergam, existe uma minoria que se incomoda com a prosperidade, com a riqueza, que se incomoda com alguém que esteja, sabe, melhor do que ela. É tipo assim, você pode estar bem, mas não melhor do que eu. Quem se incomoda com a tua prosperidade, quem se incomoda com o crescimento da tua empresa, quem se incomoda com o seu próprio crescimento como pessoa, saiba que essa pessoa não é sua amiga. Essa pessoa está incomodada com a sua prosperidade. Ela está incomodada com o seu crescimento. Então a Bíblia diz aqui que houve contenda. Por quê? Porque a terra já não era suficiente. Não dava para os dois ali. Você entende? Quando as coisas não dão para os dois, é tempo de transicionar. É tempo de ampliar as tendas. Às vezes é muito cacique para pouco índio. Tudo isso é sinal. É sinal. É sinal de que alguma coisa deve ser feita. Agora imagina todos os seus filhos casando e todos ficando na mesma casa. E daí eles começam a ter filhos também.
e fica uma grande família dentro de uma casa pequena, você acha que não vai dar briga? Você acha que não vai dar atrito? Por quê? Porque a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A própria palavra diz que chega um momento que você tem que ter a sua própria casa. Chega um momento que você tem que ter o seu próprio negócio. Chega um momento, sabe, que você começa a crescer tanto, você começa a prosperar tanto, você começa a aumentar tanto, que não tem como você ficar travado.